estado geral de tensão em um ponto. Com certeza você já viu ou já ouviu falar de um cubo com 9 tensões. 3 tensões normais e 6 tensões de cisalhamento, representando o estado de tensão em torno de um ponto. E aí, talvez você não entendeu de onde aquilo veio e por uma busca no YouTube você veio parar aqui. Vamos entender como que isso funciona então? Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Prof. Carol Grossi e vou te acompanhar ao longo da sua graduação nas matérias da Engenharia de Estruturas. Na aula de hoje a gente vai entender o que é aquele cubo de tensões que representa o estado geral de tensão. Você vai ver que vai ser bem fácil, vamos lá. Tensão nada mais é do que força distribuída por uma superfície, por uma área. Caso você queira entender um pouco melhor o conceito de tensão, nesse vídeo aqui eu expliquei o que é tensão de uma forma bem mais didática. Então eu recomendo que você vá lá, dê uma olhada no vídeo, entenda o que é tensão e depois volte aqui para a gente entender o danado do cubo de tensões. Então, pensa comigo. Um corpo, ele consegue ser corpo porque ele está interligado por milhares de moléculazinhas. Existem milhares de moléculazinhas ali dentro do corpo o formando. Então, se a gente imaginar o corpo dividido em duas partes, essas partes elas estão juntas porque ali na seção todas as moléculazinhas estão se interligando, beleza? Então observem, esse corpo, quando a gente separa para conseguir trabalhar com a seção transversal, ele só existe como um corpo único porque cada moléculazinha que ficou desse lado de cá está interligado com as outras moléculas do lado de cá, ok? Então, esse corpo ele só existe quando essas moléculas elas se aproximam a ponto de ficar uma do lado da outra. Cada moléculazinha dessa a gente pode entender como um ponto na seção transversal. E é nesse ponto que a gente vai definir a nossa tensão. Se na seção transversal eu somar todos esses pontos, eu chego onde? Eu chego na área. Então, pra gente, o conceito de tensão é aquele que se dá em um ponto. A tensão no limite é a força por unidade de área quando essa área tende a zero. Ou seja, a tensão é dada pontualmente em cada partezinha da seção transversal de um corpo. Beleza, agora vamos para o nosso problema. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho um corpo submetido por carregamentos externos F1, F2, F3 e F4. E vamos supor que esse corpo ele está em equilíbrio estático. Eu vou passar uma seção nesse corpo porque eu quero ver o que está acontecendo lá dentro. Das duas metades, eu peguei a metade de baixo para analisar. Então aqui a gente tem a nossa força F1 e F2. Como esse corpo estava em equilíbrio, qualquer seção dele também estará em equilíbrio pelo método das seções. E a gente acabou de ver que essa metade do corpo ela é composta por um tanto de ponto, né? Um tanto de moléculazinha. Cada moléculazinha dessa parte de baixo está interligada com a moléculazinha da parte de cima, mas a princípio eu não sei como que é essa ligação, eu não sei como que esse carregamento externo, essas forças externas estão influenciando aqui nessas forças internas de ligação. Então cada pontinho aqui dentro vai estar submetido a uma força, mas que eu não sei qual direção. A única coisa que eu sei é que, se eu fizer somatório de forças e somatório de momento com essas forças externas e com todas as forças internas, isso aqui tem que dar zero porque está em equilíbrio. Esse plano de corte que eu passei, ele está paralelo ao eixo XY, ok? Então eu tenho um plano paralelo ao eixo XY e eu quero pegar um desses pontinhos para entender o que está acontecendo lá dentro. Então, eu vou pegar uma areazinha infinitesimal, delta A,
e eu vou estudar o que essa força está fazendo nessa área. Então, para isso, a gente vai fazer um zoom aqui fora para conseguir enxergar. Como a gente conversou, essa força ΔF, eu não sei em qual direção que ela tá, mas eu posso decompô-la nessas três direções, na direção X, na direção Y e na direção Z. E é isso que eu vou fazer. A força F decomposta nas três componentes Fy, Fx e Fz, agora podem ser analisadas em termos de tensão. A força que é perpendicular à área, ela vai me dar a tensão normal. E as forças que são tangentes a essa área vão me dar as tensões de cisalhamento. Então, como que ficaria a definição da tensão normal e das tensões de cisalhamento nesse caso? A tensão normal, que eu vou chamar de σz, porque a componente está na direção Z, σz, ela é o limite de ΔA tendendo a zero, ou seja, o meu ponto, da componente Fz dividido pelo ΔA. Então, quando essa área tender a zero, eu tenho a minha tensão σz. As tensões de cisalhamento é a mesma ideia, só que eu preciso pegar as forças tangentes à área. A tensão de cisalhamento, a gente vai definir ela da seguinte maneira. Tal Z, porque o Z é anormal a esse plano. Agora, se eu pegar a Fy, vai ser o tal ZY. É igual ao limite de ΔA tendendo a zero. Para quem agora? Fy dividido por ΔA. E a outra componente vai ser o tal Zx é igual ao limite de ΔA tendendo a zero. Para quem? Fx sobre ΔA. Então, quando eu faço isso, o que eu achei, né? Para essa área aqui, que é uma área paralela ao eixo XY, eu achei a tensão σz, que é uma tensão normal, σz. Eu achei a tensão tal ZY e eu achei a tensão tal ZX. A tensão, ela fica na direção que estão indicadas as forças, tudo bem? Usando a mesma ideia, agora eu vou passar um corte, mas paralelo ao eixo ZX. Então, o nosso corpo vai ficar mais ou menos assim, né, gente? Desconsiderem aí a falta de jeito para o desenho. Agora eu tenho um corte paralelo ao eixo ZX e eu já tinha um corte paralelo ao eixo XY. Então, aqui está a nossa seção. Anteriormente, né, a gente tinha pegado esse elementozinho de área e agora a gente está trabalhando com esse elementozinho de área. Aqui está a nossa força F1 externa ali ao corpo. Bom, a ideia aqui é a mesma. Nesse elementozinho de área, eu teria uma força para qualquer direção, né? Aqui eu tenho várias moléculas, cada uma com a sua respectiva interação com o lado que não está desenhado aqui, o lado do corte que não está desenhado. Então, se eu pegar essa força, decompor ela na direção Z, na direção Y e na direção X, eu vou encontrar também forças que, no limite, dividido pela área, nós achamos as tensões. E aí, nesse caso, eu vou ter essas forças e, consequentemente, essas tensões nesse plano aqui, que é o plano ZX
E a perpendicular aqui é o y, tá? Então aqui, né, a nossa área que a gente fez anteriormente. Então aqui o que eu vou ter? Eu vou ter uma tensão normal, sigma y, e eu vou ter duas tensões de cisalhamento. Então essa tensão aqui na direção x, ela vai ser o nosso tal y, porque o y é a perpendicular dessa área, x, porque está na direção x. E essa tensão de cisalhamento aqui vai ser a tal y, porque o y é a perpendicular, vezes z, porque está na direção z. A mesma coisa se eu passar mais um corte. Então agora eu já tinha esse corte aqui, paralelo ao eixo XZ. Eu já tinha esse corte aqui, paralelo ao eixo XY. E agora eu fiz mais um corte, só que agora paralelo ao eixo ZY. Então, a gente já tinha esses dois lados e agora eu criei este terceiro lado. Esse terceiro lado, ele vai ficar desenhado aqui fora. Então, a gente tem aqui a nossa área paralela ao eixo YZ. E o X agora é a perpendicular. Então, aqui são os outros dois que a gente já tinha encontrado e vocês percebam que a gente chegou no nosso cubo. Então, aqui, ó, na direção X eu tenho uma tensão normal. Então, aqui eu vou ter o meu sigma X. Na direção Z eu tenho uma tensão de cisalhamento tal XZ. E na direção Y, eu tenho uma tensão de cisalhamento tal XY. Então, vejam, o nosso cubo, a gente chegou à conclusão que ele, na verdade, é um ponto. Eu peguei áreas ΔA, que eram áreas que estavam representando o nosso ponto. Então, o nosso cubo de tensões, ele é um cubo infinitesimal, que representa as tensões em torno de um ponto. Mas para a gente não ter que desenhar todas essas tensões juntas aqui, dentro, nesse ponto, que ia ficar super bagunçado, a gente desenha o cubo, para conseguirmos, né, identificar a direção dessas tensões. Mas esse cubo nada mais é do que a representação desse ponto, porque eu fui pegando areazinhas infinitesimais, né, areazinhas bem pequenininhas que representam esse ponto. Então, o que a gente viu? O nosso eixo Z era esse aqui. Aqui a gente tinha o nosso eixo Y. E aqui a gente tinha o nosso eixo X. E aí a gente encontrou as seguintes componentes de tensão. No primeiro corte que a gente fez, a gente achou essas componentes aqui. Então, a normal sigma Z e as tensões de cisalhamento tal Z na direção Y. E aqui, tal Z na direção X. Para esse segundo plano que a gente fez, o que a gente achou? A tensão normal sigma Y e as tensões de cisalhamento tal YZ e tal YX. E finalmente nessa face aqui, né, que está na frente, a gente encontrou. Essa aqui é a mais difícil da gente conseguir enxergar no desenho, né, gente? Mas a gente encontrou aqui uma tensão sigma X e as tensões de cisalhamento tal XY e tal XZ. Obrigatoriamente, para que esse cubo esteja em equilíbrio, essas tensões também têm que aparecer do lado de lá, né? Como se a gente estivesse continuando cortando ali aquele nosso corpo até a gente chegar nesse cubinho mesmo. Então, se eu tenho sigma Y para a direita, para essa face aqui, eu vou ter que ter um sigma Y para a esquerda. E, consequentemente, com todas as tensões. Assim, a gente consegue chegar no nosso cubo, né? No nosso estado geral
de tensão. É muito importante, gente, a gente lembrar o seguinte: nesse cubo, nesse estado geral de tensão, nós temos 9 componentes de tensão, 3 tensões normais e 6 tensões de cisalhamento, mas a gente só tem 6 componentes independentes, né? Que são as 3 componentes normais, então sigma x, sigma y e sigma z. Então, para que a gente consiga manter esse cubo em equilíbrio, tal YZ tem que ser igual a tal ZY, assim como tal ZX tem que ser igual a tal XZ, e tal YX tem que ser igual a tal XY. Então, o cisalhamento, né, quando a gente encontra uma aqui, consequentemente a gente já sabe a outra. Então, para o cisalhamento, a gente só tem 3 tensões que são independentes, né? Então, o tal ZY é igual ao tal YZ, o tal XY é igual ao tal YX e o tal XZ é igual ao tal ZX. Então, nós teríamos 3 componentes de tensão normal para encontrar e 3 componentes de tensão de cisalhamento, já que se eu acho essas 3, eu consequentemente também acho essas 3. Bom, pessoal, então esse era o vídeo dessa semana. Eu espero que vocês tenham entendido o que é esse estado de tensão tridimensional, esse estado geral de tensão. E ao longo do ano a gente vai entrar em alguns outros estados mais particulares, como o estado plano de tensão. Aí a gente pode evoluir um pouco e falar sobre o estado plano de deformação, mas isso a gente vai ver ao longo dos vídeos. Se você tiver gostado do vídeo, não esqueça de dar seu like, se inscrever e compartilha com seus amigos para ajudar o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Até o próximo vídeo!